Oi, gente, aqui é a Mariana, com o Projeto Pense. Esse tema de hoje, maturidade emocional, foi um tema que me foi pedido por duas pessoas, na verdade. E eu confesso que eu tive uma certa dificuldade de definir, porque são tantas coisas. Eu acho que tudo que a gente vem falando até hoje encaixaria aqui como maturidade. Oi, Claudinha. Encaixaria como maturidade emocional. Então, na verdade, é um leque super amplo de assuntos. Então, eu acabei escolhendo alguns pontos para falar hoje, dentro dessa 1 hora que a gente tem. Os 4 primeiros pontos são pontos que eu adoro e que eles vêm de um livro que chama Os 4 Compromissos. Eles são o seguinte: primeiro, seja impecável com a sua palavra. Então, você percebe quando as pessoas se autocriticam, se autodiminuem, se autodestroem, se autossabotam, usam palavras negativas contra si mesmas, você já percebe que aquela pessoa, ela é imatura emocionalmente e ela não sabe o que ela está fazendo. Ela provavelmente não percebe a dimensão do mal que ela está fazendo a si mesma. Então, eu acho que isso deveria ser uma regra básica. Oi, Jane. Oi. Deveria ser uma regra básica para todo mundo, que é o seguinte: seja impecável com a sua palavra. Primeiro, consigo mesma. Cuidado com aquela vozinha que vive na sua cabeça te fazendo perguntas, porque ali pode ser o seu primeiro sabotador. Por que isso sempre acontece comigo? Por que eu não mereço nada bom? Por que eu tô sem... Essa vozinha já é a primeira forma que você sabota a si mesma. Então, quando eu penso, seja impecável com a sua palavra, significa, primeiro, o que você diz para você mesma, porque você tem que ser a sua maior incentivadora. E vou falar sempre no feminino. Os homens que estiverem assistindo aqui me perdoam, mas eu tenho que escolher um gênero. Infelizmente, a língua portuguesa nos obriga a escolher um gênero. Então, vou falar aqui do meu lugar de fala, que é para as mulheres. Mas isso não quer dizer que não sirva para vocês. Oi, Paula. Oi. Então, vou falar sempre no feminino, mas isso, obviamente, é para os homens também. Boa noite. Então, esse ser impecável com as palavras é primeiro sobre você mesma, o que você fala pra você, e depois com as outras pessoas. Cuidado com a sua palavra para as outras pessoas. Você não sabe as circunstâncias delas e às vezes as suas palavras, elas são algo que magoa e que marca pro resto da vida. Então, cuidado, a sua palavra é uma verdadeira arma. Então, seja impecável em como você usa a sua palavra, consigo mesma e com os outros. Isso eu acho que é um sinal de autorrespeito e de respeito com os outros também, e de consciência do seu poder. Eu acho que nesses dias de hoje, né, a gente está sendo muito irresponsável nas coisas que a gente fala. É uma dicotomia, uma polaridade e uma troca de ofensas e muito ruim, muito negativa, muito destrutiva. Isso não leva a lugar nenhum. Então, eu me abstenho de entrar nesse tipo de discussão e veja bem, quando eu comecei falando foi uma semana difícil, eu até entrei num embate, né, sobre as casas aqui no Rio que deixaram de acolher as pessoas, porque aí eu fiquei depois pensando, se eu tivesse no meu estado de espírito normal e bem, eu não teria entrado. Mas eu percebi que eu me deixei envolver. Então, assim, eu admito a minha própria falta de maturidade emocional. Eu me deixei envolver naquele sentimento, talvez porque estivesse muito próximo de mim, né? Envolvendo as crianças da escola do meu filho e pessoas próximas. Eu me deixei envolver e quando eu me dei por mim, eu já estava brigando na internet também. Então, cuidado com a sua palavra, porque ela tem consequências. O segundo ponto é o seguinte: nada do que acontece é pessoal com você. Nada do que os outros fazem ou falam, ou não fazem ou não falam, é pessoal com você. Saiba disso sempre. Não leve nada para o lado pessoal.
As pessoas, elas não enxergam além das suas próprias necessidades, dos seus próprios desafios. Então, como eu falei, às vezes eu estava chateada com uma outra coisa, eu estava no meu estado de espírito ruim por causa de um outro acontecimento, porque eu tinha acabado de saber da morte da avó e da menina, e eram pessoas próximas de um grande amigo meu, e aquilo me abalou de tal forma que eu fui brigar com a outra pessoa do lado de cá. Então, quer dizer, se essa pessoa aqui levar para o lado pessoal, ela vai achar que eu tenho alguma coisa contra ela, e não tenho nada contra ela. Foi uma inabilidade minha, porque o meu estado de espírito já não estava legal. Então, isso às vezes você vai ofender o outro e magoar o outro, e às vezes você vai ser ofendido e vai ser magoado. Então, saiba que nada do que acontece é pessoal. Sempre que você se sentir atacada, obrigada, Paula. Sempre que você se sentir atacada, lembra disso. Não é pessoal com você. Essa pessoa, ela tem os desafios dela. O que ela está fazendo é descarregar em cima de você algo que não é seu. Então não carrega isso com você. Porque se você deixar essa dor entrar em você, né, vai ser uma mochila pesada que você vai ficar carregando à toa. Então deixa passar. Não é com você. Então, saiba sempre disso. Nada do que os outros falam ou fazem é com você. Não leve nada para o lado pessoal. Até quando parecer pessoal, não é pessoal. Eu vou falar um pouquinho mais disso na frente. O outro compromisso do livro é o seguinte: não tire conclusões sobre as coisas. Uma outra forma de você ler isso é sobre os significados, que eu também canso de falar. Quando você tira uma conclusão ou você dá um significado para um fato, esse significado que você dá, ele depende também do seu momento. Então, às vezes, você interpreta algo muito negativamente e você não se toca que, na verdade, tinha uma outra versão, ou tinha um outro lado, ou tinha uma outra possibilidade, só que o seu estado de espírito naquele momento não estava legal. Então você recebeu aquilo muito mal. Agora, isso não quer dizer que aquilo seja de fato ruim assim. Não existe um fato absoluto. Se você pedir para duas pessoas descreverem o mesmo acontecimento, elas vão descrever de formas diferentes. Por quê? Porque elas usam aquilo que está dentro delas. Aquilo que está dentro delas é o que elas enxergam no mundo. Então, o significado que você dá ou a conclusão que você tira, ela depende do que você está sentindo. Então, isso é até um alerta. Se você se pegar achando tudo ruim, reclamando de tudo, achando todos péssimos, achando que o mundo não presta, que a humanidade está perdida, etc., isso é a sua percepção do que está acontecendo à sua volta. Eu tenho certeza que não é todo mundo que compartilha dessa mesma sensação. Então, cuidado com as suas conclusões. As suas conclusões, elas deixam claro o que está passando dentro de você. Então, é interessante, né? Agora a internet, ela virou um caso de estudo. Você vê, as pessoas que reclamam são sempre as mesmas. Então, quer dizer, o que elas enxergam é o que tem dentro delas. Então, as pessoas que reclamam são sempre as mesmas, as pessoas que elogiam são sempre as mesmas, as pessoas que distribuem amor são sempre as mesmas, porque aquilo é o que elas carregam. Então, fica atento aos significados que você está dando e às conclusões que você está tirando, porque isso mostra onde está a sua casa emocional, onde você está vivendo. Se você está vivendo para enxergar o bom ou se você está vivendo para enxergar o ruim. Eu vou contar um episódio que eu assisti, que era um dos DVDs do Tony Robbins, sobre o 11 de setembro. No 11 de setembro, ele estava fazendo um seminário em Fiji, se não me engano. Era sobre era um assunto qualquer. E aí as Torres Gêmeas foram atacadas e tinha várias pessoas de Nova York lá no grupo dele. Eu não estava nesse grupo, eu só assisti o DVD. E aí primeiro ele pensou, não, eu vou cancelar esse evento, né? Não tem a menor condição de fazer um evento com as pessoas cujos parentes estão lá em Nova York. Alguns... Tinha uma menina que o noivo morreu, enfim, era uma situação muito delicada. E ele não cancelou,
E ele usou, então, aquele dia, né, daquele evento para fazer uma negociação indireta entre dois grupos, o grupo dos muçulmanos e o grupo dos judeus, que ambos estavam representados ali na sala. Então acabou sendo um puta case de estudo para quem gosta de perceber o comportamento humano. Mas o que eu vou contar é uma coisa que ficou muito clara. Ele chamou 5 pessoas no palco e ele pediu que cada pessoa descrevesse o que ela sentiu quando ela soube das Torres Gêmeas que tinham caído, né? Centenas de pessoas morreram. Cada uma descreveu de um jeito. Uma se sentiu culpada de não estar lá. A outra pessoa sentiu muita tristeza pelas crianças que ficaram órfãs naquele dia. Uma pessoa sentiu muita raiva. E mais outras 2 eu não lembro agora quais eram os sentimentos. Mas enfim, eram 5 pessoas. A primeira coisa que elas sentiram ao saber da notícia foram coisas completamente diferentes. Aí o Tony continuou nessa conversa e ali as pessoas perceberam que, na verdade, aquele sentimento, por exemplo, a pessoa que se sentiu culpada, a pessoa percebeu que ela se sentia culpada em vários momentos da vida dela. Então, na verdade, não foi o fato da Torre Gêmea ter caído apenas despertou nela algo que já era a casa emocional dela. Ela já se sentia culpada em vários momentos. Então, na hora em que aconteceu uma coisa que foi uma coisa impactante, ela acessou o que era mais comum dentro dela, que era o sentimento de culpa. Então, isso para mostrar que independe do fato. As pessoas têm reações diferentes. O que elas vão acessar é aquilo que é mais presente dentro delas. Então, fica atento a isso, porque isso você pode mudar a qualquer momento. O primeiro passo é você tomar consciência. Quando você percebe que isso está acontecendo, você toma uma decisão de não mais ser assim. É uma decisão quase que espiritual, eu gosto de falar disso, né? É você escolher um outro filtro para sua vida. E aí você começa a enxergar coisas mais belas acontecendo no mundo. Você para de ver as coisas tão negativamente. Então deixa eu avançar. O quarto agreement desse livro, né? O quarto compromisso do livro é o seguinte: dê sempre o melhor de si. Não existe nada que seja irrelevante ou não importante. Qualquer coisa que você estiver fazendo na vida, dê o melhor de si. Seja limpando o chão da cozinha, seja no seu trabalho, seja fazendo o dever de casa com seu filho. Faça o seu melhor sempre. E essa validação é sua. Essa validação não é o mundo externo que te dá. Você não precisa que outras pessoas te digam se você está indo bem ou não. Você não precisa que outras pessoas te digam se aquilo está fazendo sentido ou não. Começa a ser dona das coisas que você faz. Esquece os outros. Faz o melhor de si e enxerga isso pelo seu ângulo. Quem fica dependendo de aprovação externa acaba se frustrando. Porque, como eu falei, né, cada um está vivendo o seu mundo. Então, às vezes, você quer que aquela pessoa enxergue o que você está passando e ela não consegue enxergar, e aí você se frustra. Você fala, fulano não gosta de mim. Não é isso. Não é isso. É que ela não tem capacidade naquele momento de olhar para algo que está além dela. Então, se você depende dos outros... Se você define o que você sente a partir de uma ação ou de um comportamento que vem de fora, que vem dos outros, você está muito vulnerável a ficar se frustrando o tempo inteiro. Então preste atenção nisso. O próximo, que aí já não tem mais nada a ver com esse livro, para mim é um dos mais importantes, que é o que eu canso de falar. Você tem total controle do seu estado de espírito. Você não controla o que você pensa. Muitas pessoas falam, né? Não, pensamento positivo. Não existe isso. Você não controla o que você pensa. Agora, o que você pensa é resultado de coisas que acontecem antes. E essas coisas que acontecem antes, você pode controlar. O que você pensa é resultado do que você sente.
E o que você sente é resultado da combinação de 3 fatores que eu não canso de falar, que é a fisiologia do seu corpo, como você trata o seu corpo, o que você faz com ele. Eu tô lendo agora o livro da pessoa, chama O Poder da Presença, em que ela explica o poder que tem aqueles 20 segundos na posição de Mulher Maravilha. Você pode notar que as pessoas deprimidas, elas carregam o corpo muito diferente das pessoas que não estão deprimidas. Se você está inteiro, se você está feliz, você não vai estar sentindo uma coisa ruim. Então, o seu corpo, como você trata o seu corpo, influencia o que você sente. A outra coisa é a linguagem, que eu já falei. O que você fala para você mesma acaba sendo o que você sente. Então, quando alguém liga e pergunta, como é que você tá? Tô numa correria, tô cansadérrima, tô exausta. Você vai se sentir mais assim. Você vai se sentir cansadérrima e exausta. Então, quando a pessoa ligar e perguntar, e aí, como você tá? Mesmo que você não esteja se sentindo a melhor do mundo naquele dia, você fala, não, tô ótima, tá tudo bem. Porque isso influencia como você sente. Então, falar, eu vou mentir? Não, eu não vou mentir. Mas aprenda a se auto-influenciar. Tem vários exercícios por linhas diferentes, onde você fala com você mesmo no espelho, você sorri para você mesmo no espelho, fala, mas isso é uma palhaçada, não tô sentindo isso. Mas o seu corpo não sabe. Quando você sorri, os seus músculos se contraem, o seu cérebro não sabe perceber que aquilo ali não é verdadeiro. Então, no início vai ser esquisito, mas dali a um tempo vai começar a ser mais natural, até o dia em que vai ser totalmente natural. Então, se força a tratar bem o seu corpo, se força a fazer as coisas que vão te ajudar, a seu favor. Não se coloca encolhido numa cama, porque isso não vai gerar bons pensamentos, não vai gerar boas emoções, que não vai gerar bons pensamentos. Então, a linguagem, a fisiologia e o foco. Aquilo que você foca é o que você vê. Se você só focar em problema, você só vai ver problema. Se você só focar nas coisas boas, você vai ver as coisas boas. Então, aquilo que tem a sua atenção é o que você sente. Então, tá num dia ruim, para e vai dar um mergulho. Muda o foco. Não sei se vocês assistiram o documentário Eu Não Sou Seu Guru, mas o filme começa com um rapaz que é suicida, e aí ele tá contando a história dele pro Tony, né? Você vê que ele tá deprimido, ele já deve ter rodado aquela história na cabeça dele 1 milhão de vezes. Então ele tá contando, ele tá ali naquela depressão da história dele, e aí o Tony, em determinado momento, fala, mas peraí, isso aqui são os seus sapatos vermelhos? Ou seja, interrompe o padrão do cara, mudando o foco dele. Isso chama interrupção por confusão, ou por humor também pode ser. É uma técnica de programação neurolinguística que o Tony usou ali com ele. Então, se você vê uma pessoa que ela tá ali naquele looping de depressão, né, aquele looping ruim, ela tá envolvida naquele negócio ali, se você consegue desviar o foco dela, seja por humor, seja por susto, seja por uma piada, seja por uma confusão, seja por qualquer coisa, imediatamente ela muda o foco, o que ela está sentindo muda. Então, isso é uma técnica poderosa. Você tem que saber como influenciar o seu estado de espírito, você tem que saber o que fazer quando você não está legal, você tem que saber não tomar decisões quando você está legal, porque as coisas que você vai pensar não vão ser boas coisas. Você tomar uma decisão quando você está deprimido e estressado, você pode ter certeza que não é a melhor decisão. Porque quando você está deprimido e estressado, é a parte límbica do seu cérebro que está ativada. É o mecanismo de defesa, de sobrevivência. Esse mecanismo não é da onde vem a sua criatividade, não é da onde vem os bons pensamentos, é mecanismo de defesa de sobrevivência. Então, na hora quando você toma decisões a partir desse lugar, você pode ter certeza que não são boas decisões. Então, assim, no dia que eu tô estressada, eu prefiro não fazer, não vou tomar decisão, não vou mandar o e-mail, não vou fazer a ligação, não vou ter a reunião, porque eu sei que não vai ser o melhor de mim que vai sair. Que foi o que aconteceu quando eu desmarquei a live, porque aquele dia eu não tava legal. Eu sei que se eu tentasse fazer naquele dia, não ia ser o melhor de mim que ia sair. Então, saiba reconhecer quando não é um bom momento, quando você não está no seu melhor, e se dê permissão de não fazer. Se dê permissão.
Aí tem um pouco a ver com aquilo de estabelecer limites, né? Ah, obrigada por reforçar. Ah, legal, obrigada. Depressão é um espírito maligno? Não, eu não creio que seja um espírito maligno. Tem duas coisas, né? Tem a depressão realmente crônica, tratada com remédio por psiquiatra, e eu não tenho a menor competência para falar sobre isso, mas eu sei que existem esses casos, só que eles são a minoria. E existe um grande espectro de tristeza e desapontamento, né, que as pessoas chamam de depressão, que tem muito mais a ver com padrões comportamentais do que uma questão química realmente, onde a pessoa ela tem uma doença patológica. A maior parte dos casos não é uma doença patológica. É realmente um padrão de comportamento negativo, onde a pessoa faz várias coisas contra ela mesma que ela nem reconhece, ela nem sabe. E são essas coisas que eu amo estudar. E aí, então, ela vive num estado de tristeza. E ela chama isso de depressão. Então, que seja um espírito maligno, não. Eu não acredito que seja um espírito maligno. Eu acredito que seja um padrão comportamental que não ajuda. Eu acho que eu definiria dessa forma. Então, deixa eu continuar. Então, você tem que saber controlar o seu estado de espírito. Como mudar esses padrões de comportamento? Acabei de falar. A forma de mudar padrão de comportamento é prestando atenção na fisiologia, prestando atenção no foco, prestando atenção na linguagem, nos significados. O que você sente é o resultado dessas três coisas. Então, se você quer... Aqui eu tô lendo aqui mais um comentário. Parabéns por esse posicionamento, pois as pessoas querem descaracterizar a depressão, justificando-a. Não ajuda a tratar. Não, claro que não. Eu tenho um amplo respeito. Por isso, né, pela depressão, eu sei que existe, aqui realmente depende de tratamento psiquiátrico, mas eu acho que tem muita gente que não sabe como lidar com o padrão comportamental, que é isso que eu tô falando. Você define como você se sente. Então, preste atenção no que você faz, no que você fala, e a linguagem que você usa, o que você fala, e no que você foca. Se você conseguir mudar essas três coisas, se você tiver o hábito de controlar isso e de perceber isso, você vai ver como vai ficar muito mais fácil você viver num estado de espírito positivo. Você vai ver. E você tem o poder de influenciar o outro. Porque ninguém consegue ter dois pensamentos ao mesmo tempo. Então, você consegue influenciar o outro quando você faz uma pergunta para o outro. Na hora que você faz uma pergunta para alguém, você tá automaticamente interrompendo ali o que a pessoa está pensando naquele momento, porque ela vai começar a buscar a resposta para a sua pergunta. Então, se você quer direcionar alguém para um outro sentimento, é só... Consegui me curar. Tô lendo aqui os comentários, desculpa. Então, o que eu tava falando, se você quiser influenciar alguém, é só você fazer uma pergunta cuja resposta é esse lugar que você quer que a pessoa vá. Então, que foi o que o Tony fez no filme. O Tony interrompeu o padrão depressivo do cara lá, perguntando do sapato vermelho dela. Aí o cara olhou assim pra baixo, começou a rir, né? Porque ele não tava esperando uma coisa tão sem sentido. E automaticamente o que ele tava sentindo mudou. E a partir dali, o Tony começou a desenrolar um outro assunto. E o cara já tava rindo. O cara já não tava mais se sentindo deprimido. Então, o estado de espírito é algo que você influencia. Você influencia com o seu corpo, com o seu foco e a sua linguagem. Então, saiba que você tem total controle sobre isso e você tem como ajudar outras pessoas também. Quando você conversa com elas, você consegue direcionar elas para aquele lugar que você quer que elas estejam. Então, você tem como interromper aquele padrão ali na hora. Então, vamos continuar. Gente, tá tendo muito comentário aqui que eu não tô conseguindo ler a tempo. Mas a minha tristeza acaba por afetar meu comportamento. Ué, mas claro que a sua tristeza afeta o seu comportamento. Eu acabei de falar isso. Você tem que ter consciência disso, porque o seu comportamento você controla. Por mais que você não esteja com vontade de fazer alguma coisa, você pode se forçar a fazer alguma coisa.
Na hora em que você vai dar um mergulho na praia, você automaticamente já sente diferente. Então, assim, estou deprimida, estou com vontade de dar um mergulho na praia? Não, não estou. Estou com vontade de ficar na minha cama deitada. Agora, eu vou ficar deitada na minha cama deitada? Vou ficar na minha cama deitada? Não, eu não vou. Eu vou levantar e vou dar um mergulho na praia. Porque eu sei que é isso que vai me fazer melhorar. Então, é mais do que nunca consciência de saber o que você precisa. Saber o que você precisa é consciência. Na hora em que você tem consciência do que você precisa fazer, você tem condição de fazer diferente. Na hora em que você está perdido, você fica envolvido por aqueles pensamentos e aqueles sentimentos ruins e você não sabe o que fazer para parar aquilo. Então você dorme mais ainda, né? Rezando que você vai acordar melhor. Mas você não está se ajudando muito. Talvez, às vezes até uma noite de sono, de fato interrompe. Mas às vezes não. Então, quando você consegue fazer algo, é muito mais eficiente e eficaz do que você ficar esperando o tempo agir em seu favor. Para alguns casos, o tempo ajuda e para outros, ele só agrava. Então, deixa eu continuar. O próximo é o seguinte, eu falei sobre isso na semana passada, eu acho. Uma pessoa madura emocionalmente, ela estabelece limites. Ela não faz tudo que todo mundo quer que ela faça. Ela faz aquilo que é certo para ela naquele momento. Então, não existe vida plena se você está mais se importando com todo mundo do que com você mesmo. Não existe vida plena quando você abre mão das rédeas da sua vida e você fica com a sensação de que o mundo manda em você. E aí você começa, né, com aquelas histórias. Eu não tenho tempo. Isso é uma história que você cria na sua cabeça. Todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Você define o que você vai fazer colocando limites. Então, se você não sabe colocar esses limites, né? Se você deixa que o mundo te molde, você certamente não vai fazer o tempo inteiro o que você acha que você deveria fazer. E aí eu acho que ninguém faz o tempo inteiro o que a pessoa quer fazer. Mas o problema é quando você faz o tempo inteiro o que você não quer fazer. Então você passar uma vida inteira fazendo algo que não era a sua escolha, começa a ser muito penoso. Então uma pessoa madura emocionalmente, ela sabe colocar limites. Ela sabe quando ela vai fazer e quando ela não vai fazer. Quando ela vai dizer sim e quando ela vai dizer não. E as pessoas começam a respeitar isso. Você vai ter o respeito que você coloca. Se você não colocar limite nenhum, é aquela história, né? Você dá a mão, as pessoas querem o braço. Se você disser, não, eu vou dar só a mão, o braço eu não vou dar, as pessoas vão pegar o seu braço e vão pegar seu corpo inteiro. Quanto mais você dá, mais tomam. Então, saiba onde está o seu limite. Saiba respeitar isso. Saiba ser protagonista da sua vida. Saiba estar no comando, porque você vai se sentir muito melhor quando você tem a sensação de que você está no comando e não que você está sendo comandada. Vamos continuar. Esse eu adoro. Uma pessoa emocionalmente madura, ela sabe ouvir. E ouvir é uma das coisas mais difíceis que existe. Porque quando a gente acha que a gente está ouvindo, né? Mas, na verdade, a gente não está ouvindo. Na verdade, a gente está preparando a nossa resposta. Quando alguém nos ataca de alguma forma, quando alguém vem e nos traz um conflito, a nossa primeira preocupação é mostrar os nossos argumentos, o nosso ponto de vista e justificar por que a gente está certo e o outro está errado. É muito difícil um conflito onde você não tente estabelecer o contexto para você poder ser o juiz de quem está certo e quem está errado. Isso não é ouvir. Ouvir não é você pegar, né? Alguém fala alguma coisa e aí você começa a avaliar
como é que você vai responder. Como é que você vai justificar? Como é que você vai argumentar para ganhar aquela discussão? Isso não é ouvir. Então, o que uma pessoa emocionalmente madura, o que ela consegue fazer? Ela consegue perceber que essa comunicação, quando ela vem na forma de conflito ou de uma agressão ou algo assim, algo não muito amistoso, que na verdade aquilo ali é um pedido de ajuda disfarçado. A comunicação, ela é duas coisas, ou ela é uma resposta amorosa ou ela é um pedido de ajuda. Então, quando existe um conflito, na verdade aquilo ali é um pedido de ajuda disfarçado. É alguém falando para você: tem algo aqui muito importante para mim que não está sendo cuidado, e isso sai na forma de agressão. É alguém falando para você: tem uma necessidade minha que não está sendo atendida, só que ela não sabe verbalizar dessa forma. Então sai como uma agressão, sai como um ataque. Quem sabe ouvir... tá aqui, ó. Quando alguém tá falando, vem com ar de juiz, eu sei que eu tento ganhar a causa. Pois é, porque você não tá ouvindo. Quando você se sente atacada, a sua primeira reação é atacar de volta, é se justificar, é ganhar o argumento. Isso significa que você não sabe ouvir. Ouvir, eu não falei o que é ouvir. Então, isso é o que todo mundo faz, você e todo mundo. O que é saber ouvir? Eu vou dar um exemplo. Quando eu falo... Você não tem tempo pra mim. Você não tem tempo pra mim. O que eu tô querendo dizer? O que é saber ouvir? Saber ouvir é tentar procurar por trás da frase, por trás das palavras, o que a pessoa está sentindo. Primeiro passo. Você não tem tempo para mim. Não é eu dizer: como não? Fiquei com você ontem o dia inteiro. Como não? Te ligo 5 vezes por dia. Como não? Isso é tentar justificar. Isso é tentar ganhar o argumento. Isso é tentar mostrar por que aquela pessoa não tem o direito de se sentir daquela forma. Só que a gente não tem esse papel de juiz. Não importa quem está certo e quem está errado. Importa o que a pessoa está sentindo. Então, saber ouvir é procurar entender o que a pessoa está sentindo para falar aquilo. Quando eu falo: você não tem tempo para mim? O que eu estou sentindo? Eu estou me sentindo desprezada. Eu estou me sentindo invisível. Eu estou me sentindo desprestigiada. Eu estou me sentindo secundária. Todas essas coisas. Só que eu não uso essas palavras. Eu venho na forma de um ataque. Você não tem tempo pra mim. Aí, quando você consegue identificar, e às vezes não é tão claro, né, qual é o sentimento. Às vezes você tem que perguntar. Você tem que ir com toda a calma do mundo, sem tentar se justificar, em vez de você falar: como não? Te liguei 5 vezes ontem. Você tem que procurar entender o que a pessoa está sentindo para ela falar aquilo. Quando você consegue enxergar o que ela está sentindo, eu estou me sentindo invisível, estou me sentindo desprestigiada, estou me sentindo sozinha. Quando você consegue identificar o que a pessoa está sentindo, você consegue identificar o que está faltando. O que está faltando é uma das 6 necessidades básicas do ser humano, que eu não vou falar aqui porque tem uma live só todinha sobre isso. Mas todo ser humano tem 6 necessidades básicas. Uma delas é se sentir especial. Então, quando eu tô sentindo que eu sou invisível, o que tá faltando é um alento ou um alimento para minha necessidade básica de me sentir especial. Então, quando a pessoa percebe: é isso que ela tá sentindo, é isso que tá faltando, ela consegue, ao invés de se justificar dizendo: como não, eu liguei 5 vezes para você ontem, ela consegue propor alguma coisa que vai ser um veículo que vai alimentar aquela minha necessidade de me sentir especial. E aí a pessoa vai acalmar. Quando ela se sente compreendida, é o primeiro passo em direção ao entendimento e ao acordo. Agora, você não tem clareza sobre isso se você não busca identificar o sentimento e a necessidade.
Então, quando vem um ataque e um conflito, o que uma pessoa emocionalmente madura faz? Ela não responde se justificando. Ela não responde tentando impor o lado dela, o ponto de vista dela. Não, ela ouve. Ela ouve para identificar o que o outro está sentindo. E quando eu falo ouvir, ela pode estar falando também. Só que ela está falando não para se justificar. Ela está falando para ouvir. Ela tá falando para tentar para ter mais clareza sobre o que o outro está sentindo, para ela saber o que está faltando. Aí sim, ela está preparada para dar o primeiro passo em relação ao acordo, porque agora ela sabe o que está faltando. Então, isso é saber ouvir. E essa lição é fundamental, porque acho que 98% das pessoas, quando elas são atacadas, né, quando elas são deparadas com um conflito, elas não enxergam que aquilo ali é um pedido de ajuda. Que é alguém falando, olha só, é a minha necessidade de me sentir especial que não está sendo atendida, por favor me ajuda. Me faz eu me sentir mais especial para eu ficar calma, para eu ficar feliz. Eu estou me sentindo invisível. Me ajuda. Então é isso que está por trás dessa mensagem. Só que ela vem numa embalagem tão feia, né, de um ataque, de uma crítica, de um xingamento, que a pessoa não consegue enxergar, não consegue ouvir daquela forma. Então, saibamos ouvir. Saibamos ouvir as palavras que não estão sendo ditas. As palavras que estão chegando até nós numa embalagem feia. Porque dentro dessa embalagem, o que existe, na verdade, é um pedido de ajuda. E quando você consegue dar um passo em relação a essa conciliação, né? Não vou nem chamar de conciliação, mas é um passo na direção de fazer essa pessoa se sentir compreendida, ali abre a maior porta que você pode ter para uma maior intimidade entre essas duas pessoas. Ouvir as entrelinhas, exatamente. Ouvir o que não foi dito. Aqui, quando a gente se sente invisível, é porque o outro não está entendendo o que você está querendo dizer. E o outro diz que é coisa da sua cabeça, o que fazer? Eu já cansei de sinalizar, inclusive já falei amorosamente, mas continua. Ele ainda não entendeu o que tá acontecendo. Ele não sabe escutar, né? Ele está se justificando, dizendo que é coisa da sua cabeça, que você não tem o direito de se sentir assim. Essa pessoa não está tendo a maturidade de te escutar. Talvez você tenha que ensinar para ela como escutar. Talvez você tenha que fazer... Agora que você sabe, né, como se comunicar, você pode tornar a sua comunicação muito mais clara. Porque ao invés de você dizer só da boca para fora o que todo mundo diz, você explica os sentimentos, explica a necessidade e talvez você mesma pode sugerir uma ação que, se ele fizesse, você ia se sentir muito bem. Porque homens eles jogam por pontos. Eu adoro falar isso. Então, se você falar pra ele, olha só, se você fizer isso pra mim, eu vou me sentir tão bem. Ele vai falar, caramba, tô ganhando pontos. E ele vai fazer, se ele puder fazer. Então, tenta melhorar a sua comunicação. Porque talvez ele não seja uma pessoa tão madura emocionalmente pra conseguir ouvir quando você fala, eu tô me sentindo invisível. Então, deixa eu continuar. Esse também é bem... eu coloquei, é bem importante. As pessoas, elas destroem relacionamentos presentes, atuais, por causa de cicatrizes do passado. E quando nós precisamos falar sem atacar, abordar assunto sem passar por crítica, como fazer? Primeiro passo é ter consciência. Esse passo você já está dando. No curso da Introdução à Comunicação Não Violenta, eles fazem um exercício onde você imagina um anjo empático que você conversa com esse anjo, que pode ser essa conversa dentro da sua cabeça mesmo. Quando você não está conseguindo passar a mensagem, você sai um pouquinho e você roda um diálogo dentro da sua cabeça como se você estivesse falando com alguém que pudesse te dar mais recursos de como você pode transmitir a mensagem.
Porque você pode falar sem atacar. Primeiro, cuida muito do seu tom de voz, da sua velocidade de voz. As palavras, elas são só 7% da mensagem. 93% da mensagem é a forma como você fala e a sua comunicação não verbal. Então, as palavras nem são o mais importante da mensagem. Aliás, elas não são quase nada, na verdade. Então, se você tiver consciência da forma como você está falando e do que o seu corpo está dizendo, já é 90% do caminho andado para você conseguir falar de uma forma em que o outro não se sente atacado. Porque quando o outro entra na defensiva, é aquilo que eu falei. É a parte do cérebro de trás que ativa, que é o sistema de defesa, e dali não sai coisa boa. Então, não adianta você botar a outra pessoa na defensiva. Vai ser muito mais difícil para você. Então, não ataque. Porque se ele entrar na defensiva, se ele achar que ele tem que se defender daquilo, vai ser muito mais difícil a conversa. Então, presta muita atenção no tom de voz, na forma que você fala e o que o seu corpo está comunicando, né? Aquela mulher enfesadérrima, aquilo já fala muita coisa. Então, eu acho que é tranquilidade na mensagem, escolhe as palavras com carinho e talvez isso seja, assim, isso talvez não seja tão óbvio para o outro. Então, eu acho que um pouco de paciência também, né, para aceitar uma reação do outro que não seja muito boa. Lembra daquilo de que nada é pessoal. Então, se a pessoa tem uma dificuldade de compreender, aquilo não é com você, não sinta aquilo como um contra-ataque e vai pouquinho aos pouquinhos, porque você vai conseguir se comunicar. O ponto de partida é a consciência, e isso você já tem. Se você tem a consciência, você consegue. As pessoas que não conseguem são as pessoas que não sabem nada disso. E aí elas ficam marretando em ponta de faca. Aí não tem sucesso. Mas você tendo consciência do que você está fazendo, você vai melhorando. Sim, é um exercício, exatamente. Então, o que eu estava falando, né? O que eu ia continuar. Deixe o seu passado no seu passado. As pessoas destroem relações presentes com cicatrizes que elas carregam do passado. Vou explicar como isso funciona. Óbvio que a sua mente, ela foi feita para te proteger. Né? A sua mente é o primeiro instinto de defesa. Na hora que você percebe alguma coisa que a sua mente percebe como risco, seu batimento cardíaco aumenta, você começa a suar, às vezes você fica arrepiado, sua circulação sanguínea aumenta, você entra num estado ali de alerta. Então, quando você tem uma cicatriz do passado, quando aconteceu alguma coisa no passado que não foi legal com você, o seu corpo entrou em alerta naquele momento. E aquilo deixa uma marca em você. Aí a gente vem para o presente. Quando acontece alguma coisa no presente que a sua mente associa com aquilo que aconteceu no passado, ela te emite aquele mesmo sinal de alerta como se as coisas fossem a mesma coisa, como se fossem idênticas, e não são. Aqui, a gente está no presente, num outro relacionamento, num outro contexto, que pode ter uma outra resposta. Só que a sua mente, ela ativa o seu mecanismo de defesa, te fazendo lembrar daquela situação do passado onde você foi machucada, porque ela não quer que você se machuque de novo. Congelou, vou repetir essa parte então. A sua mente, ela foi feita para te proteger. Ela quer te poupar de ser machucada. Então, se você carrega cicatrizes do passado, elas estão marcadas em você. E se acontece um episódio no presente, que às vezes até não é nem parecido, mas a sua mente loucamente associa uma coisa a outra. E aí você sente aquela mesma coisa que você sentiu no passado, às vezes você ouve a mesma música, você se arrepia igual, o teu corpo entra em alerta exatamente igual, porque a tua mente não quer que você sofra aquilo de novo. Então ela faz essas associações o tempo inteiro.
E pode ser uma situação completamente diferente, assim, é outra pessoa, é outra situação, é outro contexto. Só que você estava em alerta. Então, às vezes, você estraga o presente porque você tem essa cicatriz do passado. Vou dar um exemplo, só para ilustrar. Vamos supor que eu tenha sido traída no passado por... enfim, um namorado mentiu para mim, me falou que ia para um lugar e foi para o outro, e ele me traiu. Então, eu tenho essa marca em mim, eu tenho essa memória em mim. A minha mente já aprendeu que quando as pessoas mentem, elas estão traindo. Aí vamos trazer para o presente. Vamos supor que eu perceba que o meu namorado mentiu para mim. O que automaticamente acontece? Eu entro em pânico, porque eu já associo aquela mentira à traição que eu sofri no passado. Tô falando que a mentira é legal? Não, claro que não. Eu só tô falando que talvez essa mentira de hoje não tenha nada a ver com traição. Só que na hora em que essa pessoa chegar para falar comigo, eu já vou soltar os 5 cachorros em cima dela. Porque eu tô trazendo pro presente a minha marca, a minha dor, o meu trauma, a minha cicatriz. Assim, vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Que eu acho que, não sei se a internet oscilou, tem umas pessoas entrando agora e saindo e entrando, então não sei se a internet tá estável. Aqui, como curar essas cicatrizes passadas, porque é exatamente assim que eu tô. É só consciência. Esse exercício é só de consciência. Como é que você cura? Na verdade, você não cura. A mente, ela foi feita para isso mesmo. Não é que que você vai desligar a sua mente e dizer, olha só, agora eu não preciso mais de proteção. Você não tem como fazer isso. Mas você percebe que aquilo ali é uma outra situação. E que talvez não seja a mesma resposta de antes. Oscilou, mas deu para ouvir. Ah, que bom, Isabelle, legal. Então é isso. Como é que você não cura? Você não tem a capacidade de desligar a mente. Ela vai continuar funcionando para te proteger. Ela vai continuar fazendo essas associações. Só que como você já sabe como ela funciona, quando você sentir aquele monte de coisa ruim, você fala, peraí, deixa eu respirar. Talvez não seja isso. Deixa eu ouvir o que aconteceu. Talvez não seja isso. As situações parecem iguais, parecem parecidas, mas talvez elas não sejam. Então, a única coisa que você tem que fazer é ter consciência. Quando você entrar no estresse, você para e pensa se aquilo ali tem a possibilidade de ser outra coisa. Se aquilo ali não é uma marca do passado que você está trazendo para o seu presente. Porque isso é muito comum e a nossa mente jamais vai parar de fazer isso. Isso é um instinto de proteção nosso. Então, é só ter consciência. Ó, Bebel! Legal, obrigada, amor. Então, vamos continuar. Claudinha, melhorou assim a resposta? Ajudou alguma coisa? Me fala, porque senão eu falo sobre isso de novo. Eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5 pontos para falar e 10 minutos. Então vai ter que ser um pouquinho mais corrido. Abra mão do controle. Aceite o fluxo. Você tentar controlar o que vai acontecer, como vai acontecer, é um prato cheio para frustração também. O sofrimento, ele acontece quando você tem um modelo que você imaginou que deveria ser o seu mundo, você construiu um modelo na sua cabeça, ou você herdou modelos de outras pessoas que te influenciaram enquanto você estava crescendo. Às vezes não é nem o seu modelo, mas você acha que é. Você não sabe que você foi influenciado por outros, né? Mas enfim, você tem um modelo que você roda na sua cabeça de como deveria ser o mundo. E as suas circunstâncias de vida não batem com aquele modelo. Eu queria ser mãe e não fui mãe. Eu queria casar e não casei. Eu queria ser rica e eu sou pobre. Eu queria ter 5 filhos e eu só tenho 1.
eu queria... Enfim, você acha que a sua vida devia ter dado eu queria ter uma casa própria e eu não tenho. Você desenha como você acha que deveria ter sido e você percebe que não é. Isso é o sofrimento. Porque você percebe que não é e você não acha que você tem condição de mudar. Ainda tem mais esse passo, esqueceu desse último passo. Então você percebe, você tem um modelo de mundo, não encaixa com a sua realidade e você não tem a menor perspectiva de conseguir mudar. Você acha que você não consegue mudar aquilo. Isso é o sofrimento. Agora, se você pensar que isso tudo começou de você não aceitar a sua circunstância, de você querer controlar, de como você acha que a sua vida deveria ter sido, se você conseguir abrir mão dessa necessidade de controle, você pode ter muito mais facilidade em aceitar as suas circunstâncias. Porque provavelmente elas não são tão ruins quanto você imagina que elas sejam. Provavelmente você não precisa ser mãe para ser feliz. Provavelmente você não precisa ser casada para ser feliz. Só que você criou aquela condição ilusória e imaginária. E aí, quando isso não aconteceu, você se frustrou. Então, abrir mão de controle é você saber que a vida ela vai acontecendo para você. Ela não é contra você. Ela não é para não satisfazer aquilo que você queria. Ela simplesmente acontece. E tudo que acontece é para você. E na hora em que você consegue abrir mão do controle do que você acha que deveria ter sido, como deveria ter sido, você consegue ser muito mais feliz com aquilo que você tem e com aquilo que você é. Então, isso também é um sinal de maturidade. Quando você consegue abrir mão dessa projeção que você fez ao longo da vida. E que, eu volto a dizer, às vezes essa projeção não é nem sua. Às vezes é o que os outros esperavam de você e você achou que você tinha que ser aquilo. Então, é simplesmente uma projeção. Aceita o fluxo das coisas como elas são. Que você vai ver que a vida é boa. Que você não precisa de coisas que você achou que você precisasse. Então, isso pra mim foi muito legal também. Maturidade emocional é você conseguir conectar com outra pessoa. Você só consegue conectar com outra pessoa quando você está presente para outra pessoa. E isso hoje em dia também é tão difícil. As pessoas são fechadas atrás de muros e paredes emocionais, onde elas só mostram o que é bonito e aquilo que elas acham que elas devem mostrar, e elas mantêm uma distância. Hoje em dia as pessoas não se conectam mais. Então, você permitir que essa conexão aconteça, você abrir um pouco a sua vulnerabilidade para mostrar que você também é ser humano, que você também erra, que você também acerta, que você também falha, que você também é feliz, que você também é triste. Você é igualzinho a todo mundo. Essa distância e esse senso de separação gera muita infelicidade, muita solidão. Então, aprender a ter empatia e a se conectar com o outro. Eu abri essa live dizendo, a primeira coisa que eu disse é que essa semana eu completamente falhei em administrar meu estado de espírito. Eu ensino isso, eu falo sobre isso e eu falho e eu falo que falhei, não tem problema nenhum, eu não sou perfeita. Então, conectar com o outro é permitir que o outro também fale, que o outro também diga, eu também falhei. E aí é uma conexão natural que acontece. Então, isso é maturidade. A maior parte de nós hoje não abre essa porta. As pessoas encaram a vulnerabilidade como se fosse uma fraqueza, e ela não é. Na verdade, ela é a sua maior força. Existe um livro da Brené Brown sobre isso, onde ela explica direitinho esse caminho da força que vem com a vulnerabilidade, de você ter coragem, exatamente, poder da vulnerabilidade, de você ter coragem de se expor. Você ter coragem de ali enfrentar as suas dificuldades, as suas limitações e dar permissão para o outro, para ele também ser sincero. Isso é que conecta as pessoas. As pessoas maduras emocionalmente, elas não se culpam e não se punem o tempo todo. Como eu falei, a gente controla o que a gente sente,
né? A gente influencia o que a gente sente. Fisiologia, foco e linguagem. Daí vem os pensamentos. Então, os pensamentos, eles decorrem dos sentimentos que decorrem da conjunção desses 3 vetores. E as emoções, elas vêm e vão. Então, não é aquele pensamento de que, eu tenho que ser perfeita o tempo inteiro, eu não posso ter raiva de ninguém. Claro que não. Todo mundo, as emoções, elas vão oscilar e elas vão passar pela gente. Aceita essas emoções. Não fica se culpando porque você não foi a pessoa perfeita que você acha que você deveria ter sido. Para com isso. As emoções, elas vão entrar e vão sair. A gente tem que controlar, né? A gente tem que influenciar para que elas não sejam ruins o tempo inteiro. Senão a gente é a pessoa deprimida e infeliz. Então a gente tem que saber como influenciar para que elas sejam positivas a maior parte do tempo. Exatamente, o homem não quer uma mulher perfeita. Mas a mulher quer uma mulher perfeita. Todas nós mulheres achamos que nós somos as mulheres perfeitas. Isso é uma fonte de muita discussão, porque grande parte das críticas que as mulheres têm em relação ao que os homens fazem é porque elas esperam deles aquilo que elas teriam feito. E esse padrão é o padrão da mulher perfeita que o homem não tem como atingir. Então, esse assunto é fantástico. Então, não se punir e não se culpar, isso faz parte. Todos nós... não sabia, pois é. Todos nós temos emoções que oscilam. Então, saiba ficar no positivo a maior parte do tempo, mas quando oscilar, ok. Deixa oscilar. Não se pune, não tenta reprimir. Eu não devia ter sentido isso, eu não devia ter sentido raiva. Não, reconhece. Na hora em que você reconhece, a emoção perde a força. Eu só tenho mais 2 minutinhos. A última coisa que eu queria falar era o seguinte: a pessoa madura, ela cuida do seu corpo. Ela protege o seu corpo, ela respeita o seu corpo, ela não abusa do seu corpo. E quando eu vejo as pessoas abusando, né, do seu corpo, eu falo, meu Deus do céu, nos cobramos muito, exatamente. Respeite o seu corpo. Não ache que ele é uma máquina que não vai falhar nunca, porque não é. E muitas vezes o corpo não dá os sinais, né? Ele simplesmente desliga. Então, as pessoas maduras emocionalmente, elas sabem disso e elas têm muito respeito pela única casa que a gente tem na vida, que é o nosso corpo. Então, infelizmente acabou meu tempo. Eu continuaria falando aqui, mas vai cair. Aqui tá dando 1 minutinho, às vezes a conexão cai antes. Se tiver alguém que tem alguma pergunta, eu acho que dá para botar ainda. E se cair a conexão aqui, eu respondo depois nos comentários. Mas queria agradecer de novo todo mundo ter entrado. Me desculpo novamente por ter mudado tantas vezes a data, né? Essa semana foi complicadíssima. Como eu disse, eu fui a primeira a não conseguir administrar o meu estado de espírito o tempo inteiro essa semana. Foi realmente uma semana muito dura para todo mundo aqui. E se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram que eu fale na semana que vem, é só mandar. Então, maturidade emocional foi um assunto que 2 pessoas me pediram semana passada. Como lidar com a inveja? Tá bom, podemos falar sobre a inveja na semana que vem. Excelente, obrigada por compartilhar. Eu que agradeço o tempo de todos vocês de terem entrado aqui para conversar comigo. Vou anotar então para falar sobre inveja. Então vai cair 1 segundo. Beijão para todo mundo, boa noite.